Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 25 do curso de Matemática para a FCC. Nesta aula, vamos continuar falando de múltiplos e divisores, mas particularmente no conceito de números primos entre si. Vamos falar de números primos entre si. O que significa dizer que dois números são primos entre si? Bem, dizemos que dois inteiros positivos são primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles é 1. Quer dizer, dois números inteiros positivos são primos entre si. Olha, primos entre si. Primos entre si. Às vezes se pode falar coprimos. Primos entre si. Quando o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Então, dois números são primos entre si quando o maior divisor comum, ou máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Por exemplo, 16 e 25 são primos entre si. Realmente, 16 e 25 são primos entre si. Por quê? Por quê? Pois se você calcular o máximo divisor comum entre 16 e 25, você vai observar que será igual a 1. Vamos calcular? Vamos verificar. 16 e 25, vamos verificar se realmente eles são primos entre si. Então, para verificar, eu vou calcular o máximo divisor comum e ver se é igual a 1. Então, veja aqui na imagem, 16 e 25, vamos calcular o máximo divisor comum entre 16 e 25. Podemos recordar da aula passada e fazer pelas divisões sucessivas, né? Então, vou fazer aqui o algoritmo e aplicar as divisões sucessivas. Então, tenho aqui o nosso quadro das divisões sucessivas. Vou pegar o maior deles, que é o 25, vou colocar aqui. E o menor, 16, aqui. Então, vou dividir 25 por 16. Se você dividir 25 por 16, vai dar 1, né? 1 vezes 6 dá 6, para 15 dá 9, vai 1. 1 vezes 1 dá 2, para 2 nada. 25 dividido por 16 dá quociente 1 e resto 9. Você vê aqui quociente 1 e resto 9. Agora, o que você faz com esse resto 9? Arrasta para cá para dividir 16. Agora, eu vou dividir 16 por 9. 16 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 dá 9, para 16, 7. Quociente 1 e resto 7. Quociente 1 aqui e resto 7 aqui. O que você faz com o resto 7? Arrasta para cá para dividir 9. Vou dividir 9 por 7. 9 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7, para 9, 2. Quociente 1 e resto 2. Quociente 1 aqui e resto 2 aqui. O que eu faço com 2? Arrasto 2 para cá para dividir 7. Vamos dividir 7 por 2? 7 por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, para 7, 1. Dá quociente 3 e resto 1. Quociente 3 aqui e o resto 1 aqui. E agora o que eu faço com esse resto 1? Arrasta para cá para dividir 2. Vamos dividir 2 por 1? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, para 2 nada. Dá quociente 2 e resto 0. Quociente 2 e resto 0. Quando você obtém o resto 0, significa que o número que está nesta posição é o máximo divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum de 16 e 25 é igual a 1. Se é igual a 1, podemos dizer que 16 e 25 são primos entre si. São primos entre si. São primos entre si. Então, 16 e 25 são primos entre si, como nós já sabíamos aqui dessa observação. 16 e 25 são primos entre si, pois o máximo divisor comum entre 16 e 25 é igual a 1.
Então, dois números são primos entre si se o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Observe que 16, 16 não é primo. O 16 não é primo, 16 é composto. O 25 também não é primo. E 25 não é primo, 25 é composto. 16 não é primo e 25 não é primo. Mas eles dois são primos entre si. Repare que dizer que são primos entre si não implica que os números sejam primos. Então, o que significa isso, hein? Ora, vamos fazer uma outra solução para você observar o que acontece com primos entre si. Eu fiz o máximo divisor comum pelo método das divisões sucessivas. Se eu fizesse outro método, como ficaria? Eu pegaria o 16 e ia decompor separadamente, você lembra? O outro método, 16 por 2 dá 8. 8 vai por 2, que dá 4. 4 vai por 2, que dá 2. O 2 vai por 2, que dá 1. Isso quer dizer que o 16 é decomposto como? Só tem o fator primo 2. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4. Você lembra disso aí nas aulas anteriores? Agora, se você decompor o 25, vai ficar assim, ó, 25. 25 vai por 5, né? Que dá 5. E o 5 vai por 5, que dá 1. Isso quer dizer que o 25 é decomposto como? Só tem fator primo 5. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho 2. Então, você tem aqui a decomposição do 16 e a decomposição do 25 em fatores primos. Observe que se eu for calcular agora o máximo divisor comum, baseado nas decomposições, eu tenho o seguinte. O máximo divisor comum é o produto dos fatores primos comuns, elevados aos menores expoentes. Então, você vai olhar para a decomposição do 16 e para a decomposição do 25 e ver quais são os fatores primos comuns. O 16 é 2 elevado a 4. O 25 é 5 ao quadrado. Observe que nas duas decomposições você não tem o fator primo comum. Não há o fator primo que esteja na decomposição 16 e também na de 25. Não existe. Isso significa que o maior número positivo que divide 16 e divide 25, só pode ser 1. Portanto, o maior número que divide 16 e divide 25 é igual a 1. Então, o máximo divisor comum entre 16 e 25 é igual a 1. Aí você vê, então, que nós calculamos o máximo divisor comum usando aquele primeiro método que nós vimos nas aulas anteriores. E você observa que isso te deixa claro que dois números são primos entre si quando as decomposições possuem fatores primos distintos. Não há o fator primo que seja comum nessas decomposições. Então, dizer que são primos entre si significa dizer que as decomposições não possuem um fator primo comum. O que está na decomposição de um é totalmente diferente dos fatores primos que estão na decomposição do outro. Aí serão primos entre si. Isso nos leva a que 16 e 25 são primos entre si, dois números são primos entre si, se o máximo divisor comum deles é igual a 1. Isto não implica que sejam primos. É claro, se forem números primos, eles serão primos entre si. Mas se forem primos entre si, não posso afirmar que pelo menos um dos números é primo. Não posso afirmar isso. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte. Na próxima aula falaremos de mínimo múltiplo comum. E depois uma bateria com vários exercícios de provas anteriores da Carlos Chagas. Boa sorte para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.